Amada igreja, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Estamos igreja fechada, de porta fechada, mas a igreja está aberta em cada lar, em cada coração. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, porque estamos aqui neste momento, compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra do Senhor. E nesse dia tão especial, onde comemoramos, relembramos a grande vitória do nosso Senhor sobre a morte. Cristo ressuscitou. Aleluia! Louvado seja Deus. Como disse o nosso saudoso Billy Graham, né? A morte morreu. Jesus venceu a morte e nos deu a garantia da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos agora para mais uma lição, né? Maravilhosa que nós temos para o povo de Deus. Coloca aí no telão o tema da lição de hoje, né? Que nós vamos estar abordando em Zacarias, no capítulo 8, 9 e 10. Promessa de restauração e bênção às nações. Nas aulas de hoje, onde nós estamos estudando os profetas menores, né? Já vimos profeta Naum, Abacuque, Sofonias. E nas últimas aulas nós vimos sobre as visões. Tem uma história especial que nós vamos destacar sobre as promessas de restauração e bênção às nações. Muito bem, vamos agora alcançar o nosso objetivo da aula hoje. Eu queria aqui compartilhar com os irmãos. Nós, ao final do encontro, somos capazes de compreender que o Messias restaurará o seu povo em sua própria terra e também alcançará e abençoará todas as nações da terra. Eu me recordo aqui as palavras dadas a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estão lembrados? Vamos compreender isso. Segundo objetivo, compreender que para recebermos as bênçãos de Deus, precisamos primeiramente receber o Deus da bênção. Trocadilho maravilhoso, né? Para receber a bênção de Deus, precisamos primeiramente receber o Deus da bênção. Terceiro objetivo, compreender que não há situação tão desesperadora para a qual o Senhor já não tenha uma solução. Isso é uma grande verdade. E finalmente o nosso objetivo de hoje é confiar que a nossa restauração e libertação virá somente de Deus. Amém? Então compreenderam quais são os objetivos de hoje? Oremos então ao Senhor. Ó Pai, obrigado porque o Senhor deu a cada um de nós, a igreja reunida neste momento, de compartilhar a tua palavra, e pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, esteja neste momento conduzindo cada coração. Senhor, pedimos que a mensagem que seja plantada em nosso coração nesta manhã alcance os objetivos que foram aqui estabelecidos e produza os resultados para a qual ela foi de antemão preparada. Estamos de coração abertos para ouvir a tua palavra e é em nome de Jesus que oramos. Amém. O povo de Deus diz amém. Muito bem, então abra sua Bíblia em Zacarias, no capítulo 8. Permaneça com a sua Bíblia aberta.
E vamos agora, inicialmente, destacar o versículo principal. Coloque aí no telão, por favor. O versículo chave. Zacarias, versículo 13. Vocês estão vendo? Assim como vocês foram maldição para as nações, pode ajudar também os salvarei. Não com medo, antes sejam fortes. Zacarias capítulo 8, versículo 13. Vamos repetir todos juntos? Vamos lá? Assim, maldição para as nações, ó Judá e Israel, também eu salvarei vocês, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, sejam fortes. Pensem comigo. Lembre alguma situação ou experiência difícil que você já enfrentou no passado. Quais foram as suas reações? Qual foi o resultado final? O que deu com essa experiência? Nós vivemos neste mundo e a partir do nascimento já é uma dificuldade. Depois tornamos adultos, nos encontrar em situações difíceis, normalmente a lembrança do apóstolo Pedro Jesus está do nosso lado e nos segura. Em algumas outras situações, nós confiamos em nossos recursos, nossos bens materiais. Às vezes também nós nos apoiamos em pessoas influentes ou ainda também em profissionais que nós julgamos devidamente qualificados. Aí a pergunta que fazer: em quem confiar? Aqui numa brincadeira, aquele personagem, né? E agora, quem poderá nos defender, né? Lembraram? O povo de Israel, de Judá, que estavam exilados na Babilônia, que haviam retornado depois de 70 anos, haviam voltado para a sua terra, mas continuavam dominados, oprimidos por nações estrangeiras, sem recursos, dominados em diversas outras nações. Aparentemente não havia caótico de opróbrio e humilhação. O que fazer? Em quem confiar? A quem recorrer? A palavra do Senhor, a Bíblia, tem todas as respostas. Muito bem. Se irmãos observarem muito bem na leitura aqui do livro de assim, todas as vezes que o profeta iria iniciar sua conversa, ele afirmava: assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O escritor nos impressiona dizendo que as palavras não são de homens.
As palavras são nítida revelação de Deus, o nosso Pai. Deus manifestou seu grande amor por Jerusalém, por intermédio de uma grande indignação no cativeiro. Ele permitiu que o seu povo fosse dominado, que passasse por aquela situação, porque Deus disciplina. Deus não permite, não compartilha que o seu povo busque outros amantes. Deus exige sempre o primeiro lugar. Confira lá no versículo 2. Deus é justo, Deus deseja adoração somente a Ele. Lá no versículo 3, 8:3, será em Jerusalém a verdadeira felicidade e a fidelidade de Deus estarão no seu lar. Esses fatos olham para além da época do profeta, para um futuro que, quando Cristo reinar na terra. Eu lembro lá se a gente olhar em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, se irmãos puderem a sua Bíblia para acompanhar, exatamente as minhas palavras os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Que temos para todos os que permanecerem fiéis. Amém? Glória a Deus. Assim como vocês for maldição, ó nação de Judá e Israel, eu sou e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, sejam fortes. Vamos agora adentrar nos meandros, nos detalhes da palavra, né? Muito bem, glória a Deus até aqui. Primeiro tópico que nós vamos destacar aqui, a restauração e a prosperidade do povo de Deus. Está baseado em Zacarias, no capítulo 8, e o texto de destaque é o que nós já lemos, Zacarias, capítulo 8, 13, né? Se a gente olhar com mais propriedade com nossos olhos espirituais, quando Deus criou o homem para ser o primeiro Adão. E na história do povo de Deus, nós vemos sempre altos e baixos no comportamento do homem. E recordamos aqui a promessa feita a Abraão. Abraão foi em ti serão para ser referência entre as nações. Deus escolheu a igreja para ser referência, para ser bênção em nossa comunidade. Eu não sei o que você tem feito. A lição já podemos extrair. Eu não sei se você foi bênção, se foi maldição. Não interessa o que você foi. Seja forte. Se coloque nas mãos de Deus e você será bênção aonde você estiver, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja. Seja bênção, não seja maldição. Eu quero passar aqui uma tarefa para vocês. Tarefa de casa, né? Você vai pegar na sua Bíblia e vai sublinhar
as promessas feitas para Jerusalém. Você vai ler o capítulo 8 e vai sublinhar as promessas feitas a Jerusalém. E também vai descrever as condições para a restauração do povo. Enquanto você faz isso, eu vou fazer aqui alguns comentários, né? Para que a gente possa melhorar o nosso entendimento. Amém? Nós estamos aqui olhando o capítulo 8 de Zacarias. Vamos fazer aqui a conexão com a nossa vida. Que impactos causam em você as promessas de restauração? Para que possamos receber as bênçãos de Deus, precisamos, primeiramente, receber o Deus da bênção. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ser bênção é um privilégio, é uma dádiva. Nós, por si só, não poderemos ser bênção. A Bíblia diz que nós não somos capazes de fazer aumentar 1 centímetro do nosso fio de cabelo. Tudo isso é permissão de Deus. Então, para eu ser bênção, para nós sejamos bênção, para que nós sejamos bênção, precisamos estar alinhados à vontade de Deus. Precisamos receber o Deus das bênçãos. Amém? Lá no versículo 7 e 8, Deus prometeu reunir todos os judeus que estavam no exílio, tanto no Oriente como no Ocidente, para renovar sua relação com eles. O Ocidente aponta para um tempo futuro, quando Deus estaria espalhado muito além das fronteiras da Babilônia. Veja como a visão de Deus é uma visão de longo prazo. Nós precisamos ampliar nossa visão espiritual. Lá no versículo 6, a pergunta feita por Deus implica claramente numa resposta negativa. Eu recordo lá em Mateus capítulo 26, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Perguntaram, quem é possível ser salvo? Esse texto, Mateus capítulo 19, versículo 26, trata sobre o homem e as riquezas, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino celestial. Quem é possível? Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E por isso a exortação que vem no versículo chave: sejam fortes, corajosos, né? Eles estavam edificando ou precisavam completar a edificação do templo. Vocês estão recordados do que conversamos na aula anterior? Zacarias e Ageu declararam a necessidade de completar, de concluir a obra do templo. Significa dizer que nós precisamos dar prioridade, primeiramente, a Deus, e certamente todas as nossas necessidades serão supridas. Vamos refletir um pouco. Será em Jerusalém a verdadeira felicidade em que Deus terá no seu povo o seu lar? Esses fatos olham para além da época do profeta, para o futuro, quando Cristo virá reinar sobre a terra. E este reino não é
no reino desta terra. A base para o futuro, esse futuro glorioso, está na presença do Senhor, o Rei dos Exércitos, que estará habitando no meio do seu povo. Poderá alguma comunidade gozar de bênçãos reais longe da presença de Deus? Lógico, claro e evidente que não. Quando o povo se afasta de Deus, vem o juízo, vem a desgraça. Mas quando estamos na presença de Deus, as bênçãos certamente virão. Palavra-chave, bênção, né? Se quisermos estar recebendo as bênçãos de Deus, devemos, em primeiro lugar, receber o Deus da bênção. Amém? Segundo ponto de discussão, lá em Zacarias capítulo 9. A sentença do Senhor contra as nações orgulhosas. Eu quero aqui destacar o versículo 8 do capítulo 9 de Zacarias. Repitam aí comigo. Defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo. Por agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. A palavra-chave aqui é sentença. Sentença. Aí eu quero aqui destacar aqui os versículos 1, 4, que ele fala sobre Adraque, o nome da cidade ou distrito perto de Damasco, ao sul de Amate. Ela fala de Tiro e de Sidom, cidade da Fenícia. Eram as duas mais velhas e ricas cidades do mundo, lá no versículo 2. A maior parte das riquezas dessas duas cidades foram obtidas através do comércio marítimo, né? Eu lembro quando Jesus falou assim, ai de Tiro e Sidom, né? Tiro, lá no versículo 3 e 4, parecia impossível de ser vencida por causa da sua riqueza, por causa do seu poder. Mas Deus prediz a sua ruína e foi exatamente isso que aconteceu quando Alexandre o Grande, por volta de 333 a.C., invadiu essas cidades e a dominou, né? Alexandre o Grande invadiu a Palestina em 333 a.C. Lá no 6, se vamos acompanharem, estes versos descrevem a conquista e a marcha de Alexandre ao longo da praia. Retrata exatamente o terror que as cidades filisteias sentiram quando ouviram que o mesmo grande Tiro havia sido destruída. Quando Deus fala, acontece. E aí o versículo chave que eu quero deixar aqui, que eu quero aqui destacar: defenderei a minha casa os invasores, versículo 8. Lá no versículo 8, foi quando Alexandre foram perseguidos e dominados, mas Israel foi protegido, né? A promessa se cumpriu. O que nós podemos aprender com isso? Não há potência mundial ou pessoa tão poderosa que não esteja debaixo do poder e da soberania de Deus. Todos nós estamos, quer queiramos ou não,
debaixo do poder de Deus. Deus é soberano sobre a terra. Ele é Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Deus tem todo o controle em suas mãos. Aqueles que não acreditam ou que não acreditam em Deus ou zombam de suas reivindicações, certamente experimentarão o juízo de Deus. Amém? Reflita comigo. Tiro, aquela cidade, parecia impossível de ser vencida, porque tinha riqueza e grande poder. Deus prediz a sua ruína e foi exatamente isso que aconteceu por Alexandre o Grande. Não há nação ou indivíduo tão pecador que não possa ser alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. A palavra do Senhor, seja bênção ou de juízo, é como uma bala tirada, que invariavelmente atingirá o alvo. Dura coisa é estar na mão do Senhor. Por isso que é muito melhor estar na mão do Senhor como bênção do que como maldição. Eu prefiro estar nas mãos do Senhor para ser bênção. E você, meu irmão? Reflita comigo. Mais um ponto que eu quero destacar aqui no capítulo 9 de Zacarias, a partir do versículo 9 até o 17. Lá no versículo 9 de Zacarias 9, o texto diz assim: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho cria da jumenta. Palavra-chave: Rei justo e Salvador. Quando lemos esse texto, de que você se recorda? Exatamente, olha. Nós estamos aqui na semana chamada Santa e hoje comemoramos a vitória de Jesus sobre a morte. Mas vamos recordar aqui o que aconteceu nesta semana lá em Israel há mais de 2000 anos atrás. Na tradição cristã, no domingo anterior a este, é chamado Domingo de Ramos, né? Muito bem. Onde Jesus adentrou Jerusalém e aí o povo clamava: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E aí colocavam ramos, lenços, panos. E Jesus veio e adentrou a cidade, aclamado rei, não é? Profecia de Zacarias, né? A profecia tal qual foi dita, tal qual foi escrita, aconteceu. Alegre Sião, exulte Jerusalém, eis que o rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado em um jumentinho, né? Muito bem. Eu queria botar uma tarefa para você, depois vocês fazem em casa, né? Descrever como o Messias é retratado nesse texto, como Zacarias descreve a segunda vinda do Messias e correlacionar esse texto de Zacarias 9 com Mateus capítulo 21, com João capítulo 12, com Marcos capítulo 11 e com Lucas capítulo 19. Tarefa de casa, certo? Vou repetir. Relacione ou faça a correlação desse texto aqui com Mateus 21, com João 12, com Marcos 11 e Lucas 19. Você vai fazer isso aí após o nosso encontro. Tarefa de casa, certo?
Vamos agora fazer aqui os comentários. A entrada triunfal de Cristo, essa chamada entrada triunfal de Cristo, é claramente prescrita e cumprida exatamente quando ele entrou em Jerusalém. Se vocês podem acompanhar isso, lá em Mateus capítulo 21. Mateus, lá no capítulo 21, ele relata com detalhes a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Infinita majestade e humildade estão encarnadas em Jesus Cristo. Observe, majestade e humildade são duas características intrínsecas de Jesus Cristo. Rei, majestade, né? E humildade, montada em um jumento. Normalmente, em 100% dos casos, os reis estão com a caravana de soldados, guardiões, montados em seus belíssimos cavalos, imponentes, né? Para mostrar poder, para mostrar soberania. E Jesus, com toda a sua majestade, mas também revestido de humildade. É a lição que eu quero aqui comentar com os irmãos. Em Cristo, o Messias, coroado por Deus e por seu povo, encontramos justiça sem egoísmo, salvação sem pequenez, humildade sem desdém na pessoa do grande Emanuel, o Deus conosco, que diz lá em Isaías no capítulo 9. E por todas as características, justiça, salvação e humildade, é acessível a todas as pessoas em qualquer classe, raça, cor ou necessidade humana. Não é à toa que lá em Isaías, no capítulo 9, e o seu nome será Emanuel, que isto é, Deus conosco, isto é, Jesus Cristo, embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas deixou a sua condição de Deus e veio habitar conosco. Glória a Deus por isso. Amém. Que nós possamos realmente compreender de fato essa belíssima verdade e vivermos segundo as orientações que o Senhor nos dá pela sua palavra. Amém? Se a nossa aula encerrasse aqui, eu já estaria plenamente satisfeito. Mas calma aí, tem mais, viu? Tem mais coisa para a gente aprender hoje. Pense comigo. O Messias, quando reinar na terra, falará não somente de paz, mas trará com ele a paz que se estenderá de mar a mar. Na primeira vinda, trouxe paz com Deus pelo seu sangue vertido no Calvário. Nós, quero recordar dos irmãos, nós, pelo nosso pecado, estamos condenados à morte. Estamos afastados de Deus. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Não é o sacrifício de sangue, de cordeiro, de bodes, que traz, que aplaca a paz de Deus, a ira de Deus sobre nós. O sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que derramou lá no Calvário, foi suficiente para aplacar a ira de Deus sobre o homem pecador. Então, nessa sua primeira vinda, Jesus, homem, trouxe a paz com Deus. Mas na segunda vinda, Deus trará paz ao mundo no seu reino justo e poderoso. Vocês podem relembrar o que nós estudamos isso lá em Miqueias, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Está lembrado? O reino de Jesus Cristo, e aí foi um dos grandes pecados do povo judeu, eu até já comentei isso. O povo judeu
estava míope espiritualmente. Fisicamente estava vendo a figura humana de Jesus Cristo, mas espiritualmente não estava enxergando nada. E o mesmo acontece conosco a maioria das vezes. Deus coloca situações diante de nós, a gente vê com nossos olhos físicos, mas estamos insensíveis espiritualmente para perceber as verdades de Deus. O povo viu o rei entrar, aclamou rei, Messias, esperava que Jesus resgataria, traria de volta a libertação contra o povo que naquela época eram os romanos que dominavam. Mas não conseguiram perceber que a salvação era uma salvação espiritual. Glória a Deus por isso, amém? Então, coloquemos em prática a salvação, o Emanuel, o Deus conosco. Deus habita em nossos corações. Lembro que o slogan da nossa igreja é verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Por isso que o templo mesmo fechado, né? Templo fechado, igreja aberta. Glória a Deus. Tem mais, só mais um pouquinho de tempo, paciência que ainda tem mais algumas coisas, né? Zacarias tem muitas lições para nos ensinar, né? Muito bem. A vinda de Jesus, Rei justo e Salvador. Zacarias capítulo 10. Zacarias 10. Lá no capítulo 10 e versículo 6, acompanhe comigo. Assim, eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José e os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e eu lhes responderei. A palavra-chave aqui é purificação e restauração. Eu quero aqui dar outra tarefa de casa para vocês. Peço a vocês que façam a tarefa, tá bom? Não vão dar ouvido de mercador, não. Façam em casa a tarefa. Qual a tarefa? Relacionar os erros cometidos pelo povo e os erros cometidos pelos líderes do povo, né? Relacionar os erros cometidos pelo povo e os erros cometidos pelos líderes do povo. Façam a sua pesquisa no livro de Zacarias, né? E também façam aí uma retrospectiva nos outros profetas menores. Muito bem. Conforme no versículo chave deste capítulo 10, versículo 6, nós podemos extrair algumas lições para a nossa vida. Primeira lição: não podemos esperar de outras pretensas fontes aquilo que somente o Senhor pode nos dar. Eu lembro aqui, quando estamos na Bíblia, quando estudamos a Bíblia, quando Moisés subiu ao monte e recebeu do Senhor os 10 mandamentos, Moisés subiu, estava demorando, e o povo, impaciente que parece que nós aqui, eu vejo aqui, nossa paciência é curtinha, não sabemos esperar do Senhor. Aí chamou Arão, derreteram o ouro, fizeram um bezerro de ouro. Eita, rapaz, nós não podemos esperar de outras fontes aquilo que só o Senhor tem para nós. Somente Deus pode conceder bênçãos verdadeiras. Somente do Senhor vem a libertação e a salvação. Somente o Senhor é que nos dá o livramento das situações angustiantes que nos encontramos. Por que buscar em outros
Se só o Senhor tem a salvação. Quando outro texto que eu recordo aqui, quando Jesus deu aquele sermão duro, né? E a maioria dos que estavam seguindo ele foram embora. E Jesus chegou para os discípulos: e vocês, vão me abandonar também? E Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: para onde nós iremos? Se é o Senhor, se é tu que tem as palavras que trazem a vida eterna? Pois é. Reflitam comigo. O povo se corrompe por falta da palavra de Deus. E é isso que sempre acontece. O povo se corrompe porque não tem a palavra de Deus. Eu passei na minha classe, no grupo da classe EBD, e até pedi para os irmãos compartilhassem isso, a importância de ler e estudar a palavra de Deus. Se você ainda não recebeu, pode me solicitar no particular, no privado que eu mando para você. É um estudo pequenininho, mas muito importante. A gente erra porque não conhece a palavra de Deus. O Senhor mesmo congregará o seu povo dentre as nações, por onde for espalhado, e restaurará em sua própria terra. Está escrito lá nos versículos de 6 a 10. Nunca mais serão oprimidos por qualquer nação, pois o Senhor mesmo fortalecerá. Versículos 11 e 12. Finalizando, eu quero deixar com vocês a palavra do Senhor, seja bênção ou juízo, é como uma bala atirada que invariavelmente atingirá o seu alvo. Então, resumidamente, quero dizer para os irmãos, eu prefiro ser bênção do que ser maldição. Para ser bênção, eu preciso colocar o Senhor, que é o Deus da bênção, em primeiro lugar. Faça isso, meu irmão, que realmente e certamente as bênçãos do Senhor vai reinar em você primeiramente, na sua família, na sua igreja, na sociedade. Que Deus nos abençoe assim. E eu quero agora fazer o desafio para você, né? Quero fazer o desafio para você. Proposta de Deus para a minha vida. Confiar na promessa de Deus, que não há situação tão desesperadora para a qual o Senhor não tenha a solução. Eu estava assistindo o filme ontem, né? Aí eu vi aquele momento em que os discípulos chamaram Jesus porque Lázaro, seu amigo, tinha morrido, né? E aí quando ele chegou, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido, e Marta e Maria chegaram a Jesus dizendo: Senhor, se você estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Isso é verdade. Se Deus estivesse com elas, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus respondeu: se você crer, você verá a glória de Deus. Você crê, meu irmão? Então aí, nesse para aprender. Primeiro, se Deus está conosco, nós não temos problema. E mesmo que tenha problema, Ele é a solução. Pronto, então nós não temos problema. Não é não? Coloque Deus em primeiro lugar, porque não há nenhuma situação que o Senhor não tenha a solução. Amém? Glória a Deus. Ó Pai, obrigado, porque o Senhor tem tudo para nos ensinar e nós estamos prontos a aprender. Somos falhos, negligentes, sem paciência. Aumenta a nossa visão, a nossa percepção espiritual. Queremos, ó Deus, estar dentro da Tua vontade, no centro
da tua vontade. Nos abençoa com essa palavra maravilhosa e aplique em nossos corações, em nosso viver diário. Nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. E que Deus seja louvado. Igreja, templo fechado e igreja aberta. Prédio fechado, igreja aberta. Lembre-se, você vai ser uma bênção. Você é uma bênção.